eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer o gabarito para a saia em qualquer tamanho, inclusive adulto. E vou explicar para vocês as duas formas de cortar. A saia sem costura, os tamanhos menores dá para fazer sem costura. E a saia com as duas costuras laterais. E é muito simples. A primeira coisa que vocês têm que fazer é achar o raio para poder fazer a cintura. E nós vamos achar o raio, isso daqui é um meio godê, não é o godê total. Então nós vamos achar o raio pegando a medida da cintura, você meça a medida da sua cintura, a medida da cintura da criança, ou veja na tabela que está na descrição do vídeo qual é a medida da cintura pelas idades, medida padrão. Então você pega, eu vou fazer uma saia como as outras que nós fizemos para 4 anos. Então eu peguei, a medida da cintura de 4 anos é 56 centímetros. E dividi por 3,14. O resultado foi 17,8. Este 17,8 é o raio que eu vou usar para fazer a saia. Então, o que eu faço? Aqui eu tenho 3 folhas de papel. Olha, não está cortada, mas dá para vocês verem. 1, 2, 3. Eu vou exemplificar com 3, porque nós temos 2 partes da frente, se nós formos fazer costurada na lateral. Então, eu peguei o raio, que é 17,8, e fui marcando daqui da pontinha para baixo, 17,8, 17,8, 17,8, todinho. Isso daqui é a cintura da nossa saia. A cintura exata da nossa saia. Eu recorto. Vou tirar esse excesso aqui, porque nós estamos fazendo um gabarito. Então, eu só preciso, nesse momento, da medida da cintura. Então, nós temos aqui as 3 folhas que eu cortei. Elas correspondem à parte das costas da saia e à parte da frente da saia. No entanto, essa saia é transpassada, mas ela não é transpassada até as laterais da saia. Vocês viram, né, nesse ela é transpassada até um trecho só. Como é que eu fiz para saber a medida que eu queria aqui? Eu dividi a parte da frente no meio. Aqui eu dividi no meio novamente. E recortei esse trecho aqui, olha. Então, nós temos aqui agora a parte das costas, a parte da frente de um lado. O outro lado da parte da frente será a mesma coisa. Eu vou recortar aqui no papel, que é para vocês verem o gabarito todo montado. Então, pronto. Parte das costas, uma das partes da frente e a outra parte da frente. E nós temos, então, aqui o transpasse que vocês viram na fotografia inicial. É esse tamanho aqui de transpasse. Com isso, você tem o gabarito para fazer a saia se você for fazer costura na lateral. Então, se você for fazer uma saia cujo tecido não dê para fazer sem costura, você vai fazer isso daqui, vai cortar no tecido. Isso daqui é lateral, esse daqui é lateral, tá bom? Você vai cortar no tecido essas 3 partes, uma parte inteira e as outras 2 partes. E como é que você vai cortar isso no tecido? Nós temos aqui o tecido aberto, não está dobrado. Esta daqui é a parte das costas. Nós vamos alinhar aqui na esquininha a lateral de um lado, a lateral do outro. Vamos aumentar essa linha até o comprimento que nós queremos. Depois vamos marcando o comprimento pela cintura, da cintura para baixo, e recortamos a parte das costas.
Nas duas partes laterais, nós vamos alinhar. Aonde nós marcamos que é a lateral, nós vamos alinhar e vamos fazer a mesma coisa. Seguir aqui marcando o comprimento e aqui seguir sempre seguindo esta linha. Não vai descer nem abrir, tá bom? Nem fechar nem abrir. Você segue essa linha marcando a partir da cintura o comprimento da saia. O que é importante aqui? Lateral de um lado, lateral do outro lado do tecido. Senão você corta duas partes iguais. Desta maneira elas ficam espelhadas. Você vai cortar uma assim e a outra assim. Se nós vamos fazer uma saia pequena, como é o caso da saia que eu vou fazer, ela dá para ser cortada de uma vez só, num tecido só, sem costura. Então, como nós fazemos isso? Através deste molde. Eu fiz apenas medindo, tá bom, gente? Eu achei o raio e já cortei direto no tecido. Mas você faça um gabarito, se não tiver muita experiência. Eu estou fazendo aqui dessa maneira para vocês entenderem como é que funciona a situação aqui. Então nós temos, como eu disse, um tecido que dá para cortar a saia sem costura. Uma saia menor dá para cortar sem costura. Então nós vamos pegar, essa daqui é a parte das costas, essa daqui é a lateral. Vamos unir essa lateral com a lateral das costas. Apenas uma lateral. E vamos dobrar a parte das costas ao meio. Nós vamos alinhar a lateral de uma das partes aqui, a outra parte nas costas. E este daqui será o nosso molde para fazer num tecido com a saia sem costura. E neste caso, como é que nós cortaremos? Nós vamos pegar o tecido e dobrar. Nas duas partes ele tem que ter comprimento suficiente para o comprimento que você determinou, que você vai ter que aumentar aqui na saia, e o que sobra aqui quando a gente corta a cintura. Neste caso, você vai alinhar ele e ele vai sobrar um tantinho aqui de cada lado, mas é assim mesmo. Você alinhou, você vai marcar a cintura. Depois de marcada a cintura, você vai descer reto aqui no tecido o comprimento que você quer, dos dois lados, recortar e você estará com a saia inteira sem costura. Eu já cortei e vou mostrar para vocês. Aqui está, eu já cortei as duas saias. Então ela tem uma abertura de ambos os lados e na lateral não tem costura nenhuma. Depois de pronta, ela ficará desta maneira. Nós vamos cruzar até que atinja a medida da cintura da criança. E ela estará assim. Ela terá um tamanho de transpasse bem grande, então vocês não precisarão colocar fechamento em nenhum dos lados aqui da saia, apenas aqui em cima. Se você estiver fazendo a saia com costura, a primeira coisa que você vai fazer é costurar as laterais dos dois tecidos e depois fazer isso que nós vamos fazer agora. Nós alinhamos a saia uma sobre a outra. E vamos costurar daqui, nós vamos começar aqui, em uma das pontas. Costuramos, vamos dar a volta na barra toda, vamos costurar aqui, vamos costurar a cintura e descer deixando um trecho aberto aqui de bom tamanho, tá? Porque tem muita saia aqui para virar, muito tecido, deixando esse trecho aberto para a gente poder virar a saia. Na costura da cintura, nós temos uma dica importante. O tecido, quando é cortado em viés, a tendência dele é sempre esticar. Então, para evitar que esse tecido estique, o que nós fazemos? Isso daqui é um cadarcinho.
Você pode usar esse cadarcinho para fazer o que eu vou indicar agora ou fita de cetim. Eu particularmente prefiro a fita de cetim porque ela é mais fininha que o cadarço. Mas vocês podem usar o cadarço também. Eu vou mostrar com a fita de cetim com uma cor contrastante para vocês entenderem direitinho. Eu não vou usar essa cor de fita, eu só estou mostrando aqui para vocês entenderem. Então nós costuramos tudo bonitinho, chegamos aqui na parte que é a cintura. Na hora que chegar aqui, nós vamos colocar a fitinha, essa é gorgurão, não é cetim, tá bom? E nós vamos então colocar essa fitinha e costurar no centro dessa fitinha. Vamos fazer tudo isso aqui acompanhando toda a cintura, até chegar do lado daqui. Quando a gente chegar aqui, a gente para com a fitinha e segue a costura sem a fitinha. Por que que nós fazemos isso? Como eu já expliquei, o tecido cortado em viés cede. A gente faz isso com um tecido, uma fita, um cadarço, uma coisa qualquer que não é viés, então ele vai segurar o tecido, não vai ceder. Nós vamos ter a cintura da saia sempre no mesmo tamanho. Se você acha dificultoso fazer isso, você vem, costura tudo primeiro e depois você vai e coloca a fitinha em cima. Também vai dar certo. Só toma cuidado que ao costurar não fique repuxando a cintura. Então eu vou fazer isso para a gente ver. Costurada a fitinha, como eu indiquei para vocês. Eu costurei diretamente, não fiz a primeira costura, depois a segunda. Já passei a costura segurando a fitinha. Daqui até aqui. Aqui nós deixamos aberto o trecho para virar. Eu já frisei essa abertura aqui com a unha, que facilita depois na hora de fechar. Cantinhos, nós tiramos o excesso de tecido. Fizemos os piques aqui porque é uma costura curva. E vamos então virar a saia para o lado direito. Depois que nós viramos, nós vamos passar a ferro assentando muito bem assentadinho essas costuras todas. E nós estaremos com a nossa saia praticamente pronta. Só faltará definir o tipo de fechamento que nós vamos fazer. Nós vamos cruzar até que a cintura tenha a medida da cintura da criança. E aqui nós podemos fazer o fechamento com botões, ou podemos fazer também o fechamento como foi feito numa saia de uma fantasia que nós fizemos, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. No caso de você fazer com botões, o que você vai fazer? Vai fazer a casa, por exemplo, aqui, colocar os botões aqui. Quando você virar a saia para o outro lado, você vai apenas colocar o botão falso aqui, porque ela já estará abotoada na parte de baixo. E você vai procurar usar botões que sejam mais achatadinhos, porque eles vão ficar tanto do lado direito quanto do lado avesso. Dessa maneira eles não incomodarão a criança. E a saia vai estar pronta, super bonitinha, uma gracinha, muito rápido e muito fácil de fazer. Ia me esquecendo, nós vamos passar uma costura fechando isso daqui, podemos passar uma costura também rebatendo todo o redor da saia. Aqui cruzada, o outro lado, muito bonitinha, não é? E vocês observem que a cintura, olha, está bem firme. Ela não vai ceder de jeito nenhum por causa da fitinha. Passadinha, então, como é que nós vamos fazer o transpasse para o abotoamento? É bem simples, gente. Você vai achar o centro da cintura. Para isso, basta unir as pontas e achar o centro. Marcou o centro da cintura? Neste caso, que é o molde de 4 anos... Quanto tem a cintura da criança de 4 anos, que foi a medida pela qual nós nos baseamos? São 56 centímetros de cintura. Então, a parte das costas vai ter a metade disso, ou seja, 28 centímetros. A partir da marcação que nós fizemos do centro,
nós vamos marcar a metade desses 28, que é 14, para um lado, a metade desses 28, que é 14, para o outro lado. Marquei. Nesta marca nós temos o que seria a lateral da saia. Então nós vamos dobrar nessa marca, o outro lado vamos dobrar nessa marca, e nós temos aqui como tem que ser o abotoamento dessa sainha. Ele terá que ficar dessa maneira. Com isso, nós já podemos então marcar a casinha. Então nós vamos fazer uma casinha aqui, aonde é o fim, é aqui, olha. O final da parte que transpassa por baixo. Você sente com o dedo, é aqui. Então a outra casinha terá que ser daqui para lá, cerca de 1 centímetro, 1,5 centímetros para lá. E vamos fazer então as duas casinhas aqui. Depois de feitas as casinhas, nós vamos alinhar de novo a saia dessa maneira para marcar os botões. Um numa casinha, outro na outra casinha. É bem simples. Bom, era o que nós tínhamos para mostrar a respeito desse tutorial. É o último vídeo do ano e eu quero agradecer a todos os que estiveram comigo aqui durante o ano todo, me acompanharam, me estimularam, me incentivaram, porque cada vez que uma pessoa elogia, cada vez que uma pessoa diz que a costura que eu estou mostrando, o molde que eu estou fornecendo, está sendo útil para ela, isso para mim é um incentivo para continuar. Eu agradeço a todos que estiveram aqui, sem distinção. Espero que nós possamos continuar juntos para o ano que vem e por muitos anos ainda. Uma boa passagem de ano para todos, boas festas e um ótimo ano novo. Obrigada e até o ano que vem.